Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. Eu estou na minha casa, o Gabeira na casa dele, e assim vai ser ainda por um bom tempo, enquanto durar esse período de isolamento social. Hoje eu e o Gabeira vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai discutir a crise política detonada a partir da demissão do agora ex-ministro Sérgio Moro. Vamos analisar onde tudo isso pode dar. Vamos falar também das escolhas muito particulares feitas pelo presidente Bolsonaro, do novo ministro da Justiça e do novo diretor-geral da Polícia Federal e o papel do Supremo nisso tudo. Depois a gente vai conversar sobre o coronavírus, que nessa última semana a Covid-19 mudou de patamar no Brasil, de uma média de 150, 170 mortes por dia, avançou para 350, 400 mortes diárias e em várias capitais as UTIs se aproximam perigosamente de 100% da lotação. Gabeira, vamos começar com política, porque o presidente parece que eu acho que ele acha pouco combater a pandemia e andou arranjando aí uma série de crises com ministros, sobretudo os mais populares do governo. Primeiro foi o Mandetta e na semana passada a chapa esquentou mais com o Sérgio Moro. Ontem, eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. A gente está gravando na manhã dessa terça-feira e o Diário Oficial de hoje já trouxe as nomeações do André Mendonça, que até então dava expediente na AGU, para o Ministério da Justiça, e do delegado, e hoje chefe da ABIN, e homem de confiança da família Bolsonaro, Alexandre Ramagem, para comandar a Polícia Federal. São escolhas, quer dizer, bem ao estilo do Bolsonaro, né? Ele nomeou pessoas que não só são da confiança dele, até aí seria natural, mas da confiança dos filhos dele também. O André Mendonça, na AGU, era enquanto ele estava ali na AGU, um nome forte para ocupar a vaga do Celso de Mello, que vai se aposentar em novembro, no Supremo Tribunal Federal. Agora, aparentemente, ele perdeu essa oportunidade. Ele é o que o Bolsonaro gosta de dizer, uma pessoa terrivelmente evangélica, mas também é um nome moderado, que passou a ter uma boa relação com vários dos ministros do Supremo e com interlocutores fora do bolsonarismo. Já o Ramagem, o Alexandre Ramagem, eu acho que ele tem um muro difícil para transpor. O Bolsonaro deixou explícito já que ele quer, na Polícia Federal, alguém para que ele possa dar ordens diretamente. É impossível conciliar esse desejo do Bolsonaro, que não tem ideia do que significa impessoalidade, com o trabalho independente que se exige da PF. Gabeira, o que você acha dessas nomeações? Mete a sua colher aí. Olha, na verdade, são as nomeações que ele sonhava, né? Ele quer ter um ministro da Justiça que ele tenha um contato completo, inclusive alguém que seja terrivelmente evangélico, como ele já disse, né? O que facilita mais esse contato e essa orientação, e quer ter na Polícia Federal uma pessoa com quem ele dialogue sobre os processos em andamento, sobre relatórios da Polícia Federal. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. E você sente por aí que nós estamos entrando numa experiência um pouco parecida com a experiência vivida no período do Michel Temer, que foi a indicação do Fernando Segovia para a Polícia Federal.
Essa indicação, durante algum tempo, sofreu muita resistência na própria Polícia Federal, a ponto de ter sido logo substituído Fernando Segovia. Então, eu não sei como vai ser isso, porque nós estamos transitando num momento muito delicado, né? É preciso muita humildade para analisar a conjuntura brasileira, porque nós vivemos uma situação em que o Moro fez denúncias sérias, em que o governo se aproxima, ou pelo menos se aproximou até agora, de uma situação limite, como a do Collor, como a da Dilma, mas num momento de crise sanitária aguda e no momento em que a população não sai às ruas porque ela está em isolamento social. Portanto, é uma conjuntura completamente diferente, sem contar a crise econômica que já começa a dar os seus sinais e certamente vai para o centro da cena quando for superada a crise sanitária. Portanto, é uma conjuntura muito difícil de você trabalhar com previsões nela. Mas existem alguns fatores que são fatores mais ou menos estáveis, não é? E que você pode mencioná-los. Um deles é a vontade de autonomia da Polícia Federal, que é uma conquista republicana, na qual ela não só tem o apoio dos seus delegados, mas também muita simpatia na sociedade para essa qualidade, né? Essa autonomia. Portanto, vai ser difícil o Bolsonaro impor, através do Ramagem, a sua posição na Polícia Federal, sem que haja resistência e sem que haja atritos, né? Gabeira, nesse caso da Polícia Federal, eu acho que tem pelo menos uma previsão que dá para ser feita. Se o novo diretor-geral da PF, o Alexandre Ramagem, tentar interferir para, por exemplo, paralisar informações que incomodem a família Bolsonaro, como as investigações sobre a fake news, que atingem o Carlos Bolsonaro, ou das rachadinhas, que atingem o Flávio Bolsonaro, o resultado, eu acho que não é difícil prever, vai ser um festival de vazamento em conta-gota do que já foi apurado, investigado até aqui. O Ramagem, ele sabe disso, sabe como as coisas funcionam ali, para o bem e para o mal. Ontem, por exemplo, eu conversei com um delegado experiente da Polícia Federal e perguntei a ele se o Ramagem pode, por exemplo, travar na prática uma investigação, como no fundo o Bolsonaro quer. Ele me explicou que um chefe da Polícia Federal pode não ter o poder de mudar o curso de uma investigação, claro, mas ele tem sim o poder de atrasar e muito a investigação. Por exemplo, é só ele começar a mudar o diretor de área, que vai mudar o coordenador, que muda a equipe de investigação, e aí você tem esse ponto todo de atraso. Quer dizer, e tem um outro ponto que é muito caro ao Bolsonaro, que o Alexandre Ramagem vai ter que lidar a partir de agora, e eu vou dizer logo que é um abacaxi. Uma das maiores irritações do clã do Bolsonaro com a Polícia Federal do Maurício Valeixo, que acaba de deixar o comando da PF, sempre foi a investigação da facada da qual o presidente Bolsonaro foi vítima, ainda candidato. Bolsonaro e os filhos nunca se conformaram de não aparecer um mandante e, sobretudo, um mandante ligado à esquerda. O Bolsonaro e os filhos já deixaram claro que essa é uma missão importante para o Ramagem. Eles querem que novas investigações, quer dizer, na verdade, que sejam reabertas as investigações, porque elas já foram concluídas. Mas eles querem que essas investigações descubram o que eles acham que não foi descoberto ainda. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. O Bolsonaro, e aí de novo, eu conversando com um outro delegado ontem, que participou dessa investigação do caso do Adélio, o Bolsonaro talvez desconheça, eu acho que não, mas se houve um inquérito no qual a Polícia Federal se empenhou, botando até mais policiais do que numa investigação normal, e eu acho que
dizendo logo que acho até compreensível, foi esse do Adélio. Então o Ramagem pode se preparar. Ou ele encontra o que o Bolsonaro acha que tem por trás, ou ele vai ter problemas. Não tem dúvida. Eu acho que os dois temas que você abordou podem ser simplificados assim. No caso de retardar investigações sobre a família Bolsonaro, ou que podem convergir para a família Bolsonaro, eu acho que o Ramagem terá poucas condições, uma vez que o núcleo que atua nesse caso está sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Isso. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele está comunicando à Polícia Federal que, apesar dessas mudanças, ele quer que todos os delegados que estão envolvidos nos dois inquéritos, tanto aquele sobre fake news, como este aberto agora sobre eventos que tentam promover contra a democracia, que os delegados sejam mantidos. Cris. Então, dificilmente ele poderá promover alguma coisa que retarde as investigações a partir do Supremo. Escapam um pouco a ele. Quanto à investigação sobre o Adélio, muito possivelmente eles podem levantar outros elementos. Mas ainda assim existe um limite, é uma investigação que vai ser avaliada ou não pela Justiça, vai ser respaldada ou não por uma decisão judicial. Então também tem limites nesse campo. Cabelo, e tem ainda o Moro nisso tudo, que a gente ainda não falou dele, quer dizer, qual é o papel que ele vai exercer? Me parece claro que inicialmente o Moro vai usar o tempo dele para provar o que ele disse, né? E eu fico imaginando que um juiz experiente como ele, pelo menos se imagina isso, ele deve ter acumulado provas do que ele disse na despedida que ele fez ao país na sexta-feira. Assim como a Polícia Federal sabe vazar coisas a conta-gotas, o Moro, desde os tempos da Lava Jato, também sabe o momento certo das coisas serem vazadas, né? Certamente, eu acho que é por aí mesmo, entende? Não acredito que exista nenhum tipo de gravação, mas existem mensagens trocadas que podem, de uma certa maneira, demonstrar o que o Moro denunciou. Aliás, é um homem com experiência muito longa nesse campo, né? Foi juiz muitos anos, trabalhou em processos complicadíssimos. Ele não ia fazer declarações como essa sem ter alguma base factual. E evidentemente que ele apresentou a base factual que ele tinha no momento que pediram, entende? Num primeiro momento apenas. O contato é identificado por Presidente Novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Mas certamente ele pode ter uma base factual para demonstrar o que ele afirmou, mas é interessante também que, quando você examina a fala do Bolsonaro, lembra aquela fala eclética sobre a piscina, o aquecimento da piscina, as conquistas do filho dele? No clamor da questão do porteiro, do caso Adélio, que os dois ex-policiais teriam ido falar comigo, também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio, nem lembro quem é essa menina. Os desvios da avó da mulher dele e a falsificação da idade, essas coisas que realmente são uma espécie de fé de ver, né? Uma coisa confusa. Ele admitiu que ele tinha realmente vontade de ter acesso às informações da Polícia Federal. Agora ele está explicando que ele não queria acesso a processos da Polícia Federal, mas os informes que compõem o quadro de informações que a BIM também apresenta. Mas eu acho que ali já houve uma certa confissão, né? Aliás, se há uma coisa que o presidente, dia a dia, desde que tomou posse,
mostra ter dificuldade é com a impessoalidade. Ele tem enorme dificuldade. Eu acho que ele não consegue entender o conceito da impessoalidade até hoje. O tempo todo, às vezes ele repete, eu sou presidente, eu posso, eu faço. Ele tem que entender que ele não pode determinadas coisas. Eu acho que na cabeça dele, para ele é muito difícil entender. Ele não tem o conceito da impessoalidade como um conceito formado na cabeça dele. Não, senão ele não diria o Ramagem é amigo dos meus filhos, e daí? E daí, exatamente. Gabriela, tem também, a gente falou desse momento mais inicial dos desafios do Moro. Eu queria levantar também um segundo momento em que o Moro vai ter que decidir o futuro político dele. Quer dizer, ele entra na política partidária, vira candidato a presidente. Quer dizer, tem muita gente até que diz que falta muito tempo para a eleição de 22, ele vai sumir até 22, não vai ser mais lembrado e tal. Eu queria só, em relação a isso, lembrar o caso do Joaquim Barbosa, do ex-ministro Joaquim Barbosa, do ex-presidente do Supremo Joaquim Barbosa. Ele julgou, sobretudo na questão das datas, ele julgou o Mensalão em 2013, quer dizer, o ato final do Mensalão, a sentença. Ele se aposentou em 14 e em 2018, no início de 2018, da corrida eleitoral, quer dizer, 4 anos depois de ter se aposentado e ter ficado na planície, ele se tornou pré-candidato a presidente pelo PSB e as pesquisas, então, apontavam o Joaquim Barbosa como um dos favoritos. Quer dizer, ele chegava a ter 2 dígitos nas pesquisas de intenção de voto. Quer dizer, isso eu acho que mostra, quer dizer, fazendo a comparação com o Joaquim Barbosa, que eu acho muito difícil o Moro, com toda a exposição que ele teve no país desde 2014, no início da Lava Jato, ser esquecido. Isso eu acho difícil que ele seja esquecido. O que eu acho difícil é que o Moro decida ser candidato, né? A gente observando a trajetória dele, a maneira como ele se comporta, ele não tem, assim, grandes, digamos assim, não tem grandes talentos políticos visíveis, não é? Ele tem apenas uma decisão de fazer a coisa certa, tem uma decisão de cumprir o seu trabalho e tal. Mas a política implica em outros fatores, né? Por exemplo, o Moro, você vê aquele episódio que doeu tanto no Bolsonaro, né? Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. A imprensa toda noticiou isso, dando descrédito à minha pessoa. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo para mim. É um episódio realmente de um homem que não é político, né? O Bolsonaro tentou cumprimentá-lo e ele esnobou o Bolsonaro. Quer dizer, um político cumprimenta todo mundo, entende? Não acha? Claro. Pergunta pela família e tal. Normalmente é assim. Eu digo o talento mais elementar, né, do político, as qualidades mais visíveis de um político, né? Ele não tem. Aliás, é curioso que o Moro, com tanto tempo de exposição, ou sobretudo depois que ele deixou a magistratura e virou ministro, a gente conhece pouquíssimo as opiniões dele sobre outros assuntos que não sejam os que, enfim, que ele fala todo dia sobre corrupção, segurança pública e um ou outro assunto de criminalidade. Imagina, eu não tenho ideia do que ele pensa sobre economia. Se ele é um liberal, se ele é um desenvolvimentista, se ele é um privatista, se ele é um estatista. Sobre política externa. Política externa é outro ponto. Uma série de fatores, né, que determinam, assim, iriam determinar. Gabriela, só para terminar essa nossa primeira parte, quer dizer, temos aí um novo ministro da Justiça, temos aí um novo chefe da PF. Agora, aonde a coisa deve se resolver, ou pelo menos andar, vai ser no Supremo, né? Que tem um caso que está com o ministro Celso de Mello, que é esse mais recente. Exatamente. O decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, autorizou a abertura de inquérito para investigar as acusações que Sérgio Moro fez ao presidente Jair Bolsonaro ao deixar o Ministério da Justiça. E um outro com Alexandre Moraes, que já tem os inquéritos da fake news. Isso, se você examinar, realmente você tem, de um lado, o Congresso
um pouco imobilizado, né? Imobilizado no sentido de que ele não está podendo se reunir fisicamente. De outro lado, você tem a opinião pública também restrita às redes sociais e panelaços no final da tarde. Então, toda a cena acaba se deslocando para o Supremo, como foi do Mensalão, né? Gabeira, vamos agora então para o nosso segundo assunto de hoje. A Covid-19, que já escalou de patamar desde a semana passada, já são 4.500 mortos, e o novo ministro da Saúde, que está já quase 2 semanas no cargo, ele tem aparecido mais protagonizando memes do que formulando propostas para a crise da saúde. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que não vai existir qualquer medida intempestiva em relação a isso. O Brasil é um país heterogêneo, certamente a gente vai ter medidas diferentes em diferentes regiões do país. Isso tudo vai ser trabalhado no detalhe. Enquanto isso, Gabeira, a doença ela segue não só crescendo em número de casos e mortes, como está rumando também em direção às áreas mais pobres, não é isso? Certamente, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo é evidente pelas informações sobre as mortes, como isso se deslocou para a periferia, não só sobre as mortes e sobre as internações, mas também como em São Paulo aumentou também o número de pessoas que morrem em casa, isto é, pessoas que não chegam a ter o atendimento hospitalar. Então, normalmente existe numa metrópole como essa gente que morre em casa, mas esse número dobrou nesses últimos meses, o que significa que alguma coisa está acontecendo realmente de muito grave. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, eu tive uma informação essa semana da clínica familiar lá do Alemão, que há 1.000 casos suspeitos, né? Começa realmente a crescer, essa doença começa a crescer exatamente na periferia, ao mesmo tempo que ela sente que há uma certa estabilização na classe média de onde ela surgiu, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Vendo a atuação do ministro Nelson Tais, que já está, como eu disse, há quase 2 semanas no cargo, o Ministério da Saúde ainda não conseguiu mostrar, desde então, e acho que já é um tempo razoavelmente suficiente, um plano, seja de combate ao vírus, seja de saída gradual da quarentena quando isso tiver que ocorrer. O que tem sido dito pelo Ministério da Saúde atualmente é algo meio óbvio. O país tem dimensões continentais e por isso não se pode tratar o país como uma coisa só, pode-se afrouxar mais o isolamento em algumas regiões e ser mais duro em outras, etc. Até aí ninguém discorda, pelo menos em tese. Mas a coisa não avança além disso. Quer dizer, talvez porque, e aí é o ponto, falte o essencial para a tomada de qualquer decisão relevante. Quer dizer, dados para eles fazerem o planejamento e dados confiáveis. Isso realmente é um ponto importante. Ele falou desde o princípio que precisava de dados, mas a sensação que eu tenho é que ele não estava preparado para enfrentar esse desafio. Ele é um médico oncologista, ele participou da campanha do Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro não o conhecia bem, tanto que no princípio ele chamou de Dr. Rubens, né? Então, o Dr. Rubens era uma figura para ele que ia cumprir esse papel. Na verdade, ele queria um médico que ele tivesse total ascendência sobre ele e que não aparecesse muito, que não também disputasse, nesse momento de pandemia, a frente da cena com ele. Ele me parece muito indeciso ainda, muito incapaz de determinar uma linha e seguir essa linha. Tudo isso precisa ser feito, antes de mais nada, a partir de testagem em massa da população. Só que, quer dizer, ontem, por exemplo, o ministro disse que vai fazer uma parceria com o IBGE para que o IBGE defina uma amostra da população que deve ser testada. Por enquanto, o ministro Tais ele só usa verbo no futuro, porque a coisa está andando numa velocidade menor, obviamente, do que a propagação da Covid, e
esses testes, sobre esses testes, que é o ponto mais importante para conseguir definir políticas de combate, ninguém tem resposta. Exatamente, uma não política, né? Na verdade, o que a gente sente é que ainda não há uma política decidida sobre isso e o tempo passa, parece que o Bolsonaro, na realidade, não acredita muito em política contra o coronavírus. Portanto, é muito difícil realmente você ver as coisas se agravando como estão se agravando e um ministro da Saúde, o Dr. Rubens, um pouco perdido nessa história. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Jornal o Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!